Bom dia, mais um estudo do Vem e Segue. Tô dando risada aqui, que eu vi um comentário aqui no YouTube da irmã Daniela, né? Que ela, quando ela reúne a família à noite ali pra estudar o Vem e Segue, né? Os filhos dela fazem como se fosse um coro ali, né? Eles falam: Bom dia, mais um estudo do Vem e Segue. Já estão acostumados aí com a minha introdução. Parabéns a todos que estão se esforçando aí para ler as escrituras. Eu digo que ler as escrituras diariamente é mais importante do que o conteúdo em si do que a gente está compartilhando aqui. É importante nós termos essa constância, né, em ler as escrituras todos os dias. Esse programa Vem e Segue, né, é maravilhoso. A designação do Vem e Segue dessa semana é o capítulo 25 de Mosias e vai até o capítulo 28. Nesse capítulo nós podemos ver que Alma, né, ele organiza a igreja na cidade de Israel. E o que acontece é que muitos dos irmãos que estão batizados, né, eles começam a cometer pecado, iniquidade, e vem outros irmãos e testifica contra eles, né, prestam um testemunho dizendo que eles estão numa vida errada ali. Então a alma ele se perturba com isso, né, e ele leva o caso até o rei Mosias, né, para que o rei Mosias pudesse julgá-los. Não somente porque ele era o rei, mas porque o rei Mosias ele era um profeta e vidente, tá bom? E Alma ele era o sumo sacerdote responsável pela igreja ali. Mas o profeta ali ele não julga, né? Ele pega e delega essa responsabilidade ali para Alma, o sumo sacerdote, porque ele sabe que Alma ele não agiria errado, tá bom? Ele saberia que Alma procuraria ao Senhor para proceder de uma maneira correta ali com aquelas pessoas que haviam cometido os erros delas. Algumas haviam confessado, outros confessavam, mas não se arrependiam. Então era uma situação difícil ali. Então a alma ele se perturbou com esse assunto, né? Porque ele recebeu a responsabilidade de volta ali e ele busca ao Senhor, né? Para saber o que ele deve fazer. E aí a voz do Senhor vem a ele, né? Em resposta à sua oração. Se encontra aqui em Mosias capítulo 26, versículo 15 e 16. Diz assim: Abençoada és tu, alma, e abençoados são os que foram batizados nas águas de Mormon. Abençoado és por causa de tua grande fé, tão somente nas palavras de meu servo Abinadi. Abençoados são eles por causa da sua grande fé, tão somente nas palavras que tu lhes dissestes. Então ele está elogiando aqui primeiramente Alma, por causa da fé que ele exerceu em acreditar nas palavras de Abinadi. Podemos ver que não precisou um grande evento para que a alma aqui se arrependesse, né? Ouvisse um anjo, que foi o caso, por exemplo, do filho dele, né? O filho dele, a alma, teve que aparecer um anjo para que ele se arrependesse daquele mau caminho ali que ele estava vivendo. Né? E ele elogiou aqui também aquelas pessoas que haviam sido batizadas na água de Mormon, porque tão somente acreditaram nas palavras de alma ali, né? Ou seja, tem pessoas que não ficam lutando com o Espírito Santo. Quando tem um discurso, está lendo uma escritura ali, elas aceitam de bom grado no seu coração e fazem, né, os ajustes necessários, as mudanças necessárias em sua vida, para se adequar ali com o Senhor. Né? Eu trouxe aqui um exemplo, né, de um homem que também tinha que ver para quê. Né? Eu estou falando de Tomé aqui. Né? Jesus Cristo, após a sua ressurreição, ele apareceu aos apóstolos ali, né? E Tomé não estava no meio dos apóstolos. Né? E quando Tomé chega, Jesus Cristo já tinha ido embora. E aí os outros apóstolos falam, nós vimos o Senhor. Né? Ele ressuscitou. E Tomé ele fala, não, se eu não ver por mim mesmo, né? Se eu não colocar a mão ali na ferida dele, eu não vou crer. Eu não acredito. E passou 8 dias ali e Jesus Cristo volta, né? Entra novamente ali na presença dos apóstolos e Tomé dessa vez estava presente. E essas são as palavras de Jesus Cristo a Tomé. Fica aqui ó, em João capítulo 20, João capítulo 20, versículo 27 em diante. Diz assim, depois disse a Tomé, chega aqui o teu dedo e vê a minha mão, e chega a tua mão e põe no meu lado. E não seja incrédulo, mas crente, né? Ele dá uma queimada aqui em Tomé por conta disso. Ele continua dizendo assim, e disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creem. Então todos aqueles que não viram o Salvador, mas que acreditam que ele ressuscitou, são muito mais abençoados, né?
Ou seja, nós não precisamos também ir lá em Jerusalém, né, para ver lá o sepulcro do Salvador vazio, para acreditar que ele ressuscitou. É por meio de nossa fé que nós acreditamos. E ele fala que se nós acreditamos por meio de nossa fé, nós somos muito mais abençoados do que aqueles que realmente tiveram que ver para acreditar. Né? Da mesma maneira eu falo sobre Joseph Smith. Eu não preciso ir até o bosque sagrado lá para saber que Joseph Smith viu Deus, o Pai, Jesus Cristo. Tão somente por eu orar, né, eu posso sentir por meio do Espírito Santo que realmente isso aconteceu, né, que Deus ele chamou um profeta entre nós. Bom, continuando a escritura aqui, eu vou ler Mosias capítulo 27, versículo 24, que é depois que Alma ele viu o anjo, né, ele caiu numa espécie de coma ali, né, ele não tinha força, ele não falava, não movia os músculos, ele ficou na verdade sofrendo ali pelos seus pecados, ele viu a si mesmo no seu estado carnal e ele se arrependeu, né, da sua mal vida, da vida que ele havia levado ali. Né? E quando ele recobra o ânimo ali depois de 2 dias e ele fala, né, ele fala, tem de bom ânimo, e essas são suas primeiras palavras que ele diz aqui, ó. Depois disse ele, arrependi-me de meus pecados, e o Senhor redimiu-me, e eis que nasci de Deus. Né? Então podemos ver que ele falou que foi redimido dos pecados dele. Né? Então, algo que nós vamos estudar nessa semana aqui, né, que está falando sobre os incrédulos, as pessoas também que criam na igreja e pecaram, né, vai falar sobre o arrependimento e sobre o perdão. Então hoje eu vou falar só sobre o arrependimento, tá bom? Amanhã eu vou trazer sobre o perdão. O arrependimento, ele antecede o perdão. Não tem como a gente ser perdoado se a gente não exercer fé e se arrepender primeiro. Bom, então é necessário primeiro o arrependimento. O arrependimento ele causa mais do que uma mera mudança de comportamento. Né? Ele muda o nosso próprio ser, de maneira que a gente não tem mais disposição para praticar o mal. Bom, então ele causa uma mudança em nós. Eu gosto muito do exemplo, né, de umas semanas para trás aí que passou falando sobre o arrependimento. Ele deu o exemplo de uma árvore nova, né? Uma árvore nova, quando venta muito e chove, ela se tomba tanto, ela se curva tanto com o vento, né, que ela chega, suas folhas, ela tocam ali no solo, né, sujando suas folhas de barro. Né? E se nós focarmos, né, simbolizando esse barro como o pecado, somente na limpeza dessas folhas, né, para que a árvore fique limpa, não é suficiente, porque novamente quando chover e o vento soprar, ela vai curvar-se novamente e se sujar. Então, o arrependimento sincero, né, é o abandono do pecado, mas exige que nós busquemos ao Senhor, que nós nos fortalecemos ao nosso testemunho para que nós não voltemos mais a pecar. Então, da mesma maneira, é preciso fortalecer a árvore, né, que ela cresça, fica forte ali para quando chover, quando ventar, ela não se curve ao vento. E esse é o arrependimento sincero. Quando nós nos arrependemos sinceramente, nós não voltamos a cometer o mesmo erro novamente. Bom, então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.